Bem-vindo ao curso de Matemática Financeira. Neste vídeo, nós vamos falar sobre juros simples e desconto simples. Os principais tópicos abordados nesse vídeo são os fundamentos da matemática financeira, definindo o conceito de capital, montante, juros. Depois falaremos sobre os regimes de capitalização, simples e composto. Falaremos sobre juros simples e encerraremos com desconto simples. Bom, a matemática financeira estuda como o valor do dinheiro muda com o tempo, certo? E os principais conceitos que nós devemos ter é o conceito de capital, que é o que? O valor inicial que uma pessoa física ou jurídica empresta para outra. Então, nós sempre temos uma transferência de dinheiro de uma pessoa para outra e o valor inicial transferido é o capital. Os juros, o juro, é o que? O custo do empréstimo para quem está pegando dinheiro emprestado, para o tomador do empréstimo, ou a remuneração por ter emprestado dinheiro para o emprestador, certo? E o montante é o valor final. Se o capital é o valor inicial, o montante é o valor final, que é justamente o capital, o valor inicial, mais os juros que incidiu sobre a operação. A taxa de juros, do inglês interest, por isso que é representada pela letra I, é o valor do juro determinado por período, expresso em porcentagem. Então, a taxa de juros nós vamos ver o que? 2% ao mês, 3% ao trimestre, 10% ao ano, certo? Sempre expresso um custo percentual, em porcentagem em um determinado período. Os juros que a empresa vai incidir sobre uma operação financeira é sempre dado pelo capital vezes a taxa de juros, considerando um período, Os juros de um período é o capital vezes a taxa. Depois nós vamos ver o que? Fluxo de caixa. Fluxo de caixa é um esquema que ajuda a gente a entender as operações financeiras, utilizando no eixo X o tempo. Então, vamos supor que eu invista numa poupança, R$1.000, e resgate esse dinheiro depois de 12 meses. Certo? Então nós temos lá um capital de R$1.000, e essa flechinha para baixo indica que ele está saindo da minha conta, porque eu estou investindo esse dinheiro, estou emprestando para alguém, no caso poupança. Um montante no final de 12 meses é de 1.100, ou seja, depois de 12 meses eu resgato esse dinheiro, eu pego de volta o dinheiro, por isso que está a flechinha para cima, indicando que há uma entrada de caixa, e o juro nessa transação foi de R$100. Regimes de capitalização. Nós temos dois regimes de capitalização, o simples e o composto. O regime de capitalização simples é aquele onde o juro gerado em cada período é constante, usando como base de cálculo sempre o capital inicial. Então, como que seria? Se eu investisse R$1.000 a uma taxa de 10% ao ano durante 3 anos, os juros que incidiria sobre cada um dos anos é constantemente 100, porque nós estamos no modelo de juro composto, onde a base de cálculo é sempre o capital inicial, o que daria um montante final de 1.300. Já no modelo de regime de capitalização composto, o juro gerado para o período 1 é considerado para determinar o juro do período seguinte, certo? Então, quando eu faço um regime de juro composto, o primeiro período vai ter um juro de exatamente 100. Só que para o segundo período, o cálculo dos 10% não vai ser sobre os 100, mas vai ser sobre o quê? Os 1.100, já que o juro gerado no período anterior, no período 1, digamos, é considerado para determinar o juro do período seguinte. Então, o juro do segundo período vai ser de 110, já que a base de cálculo passa a ser 1.100. E por fim, do último período, a base de cálculo, o capital, é de 1.210, certo? E aí você repara que o montante em cada um dos regimes de capitalização é diferente. Nós vamos ver com mais detalhe isso. Juros simples. Os juros simples são calculados utilizando o regime de capitalização simples. Depois nós vamos ver que os juros compostos é calculado utilizando o regime de capitalização composto. No regime de capitalização simples, como acabamos de ver, os juros sempre serão constantes.
sempre serão igual ao capital vezes a taxa. Então, nós podemos generalizar essa fórmula aqui, onde o montante no sistema de juros simples é dado pelo capital 1 mais I, que é a taxa de juros, vezes N. Em matemática financeira, N expressa o período, o número de períodos. É importante que a gente garanta que a unidade do I e do N estejam com a mesma unidade de tempo, né? Então, se a taxa está por cento ao mês, é importante de que o N esteja em meses. Se a taxa estiver por cento ao ano, é importante que N esteja em anos. Muito bem, vamos fazer um exemplo. Utilizando o juros simples, calcule o montante e os juros recebidos em uma aplicação financeira de R$10.000 durante 3 meses a uma taxa de 2% ao mês. Recomendo que vocês parem o vídeo e tentem resolver esse exercício. Muito bem, quais são os dados fornecidos? Nós temos um capital de R$10.000 que é aplicado durante 3 meses, N é 3, a uma taxa de 2% ao mês, I é 2. Certo? Nós podemos colocar na fórmula os dados, onde o montante é dado pelo capital vezes 1 mais I vezes N. E nós vamos obter aqui, colocando 10.000 aqui, 0,02 aqui e 3 aqui, que o montante no final do período é de 10.600. E o juro recebido em cada mês é, portanto, de 200, e o juro total é de 600. Então, a cada mês, nós recebemos 200. Note que é importante ressaltar que tanto a taxa quanto o período estão em meses. Muito bem. Desconto simples. O que seria o desconto simples? O desconto simples ocorre quando nós antecipamos um valor que seria pago ou recebido no futuro. Nós temos uma promessa de que alguém vai nos pagar e nós vamos ao banco e pedimos para que essa duplicata ou qualquer coisa que seja descontado em antecipação, o que implica que o banco vai te pagar menos do que o valor de face dessa duplicata. Quando nós usamos desconto simples, vamos introduzir essa seguinte fórmula. O desconto, o Dzão, é dado por N, onde N é o valor de face ou o valor nominal da sua duplicata, e Dzinho é a taxa de desconto, e Ninho nós já vimos que representa o número de períodos. Então, qual que é o valor descontado, ou o valor atual da sua duplicata? É dado justamente pelo valor nominal, o valor que seria no futuro, menos esse desconto. Vamos fazer um exercício para ilustrar. Uma duplicata de R$90.000 é descontada num banco 2 meses antes do vencimento, a uma taxa de 3% ao mês. Qual o valor do desconto? Qual o valor que o banco paga para a empresa? E qual o fluxo de caixa do banco? Note que nós queremos que uma duplicata de 90.000, que o banco pague isso antecipadamente. Então o banco vai nos pagar um valor menor do que 90.000. Algo em torno de 80 e alguma coisa que nós vamos descobrir agora, com base nesses cálculos. Recomendo que vocês tentem fazer esse exercício antes de olhar a resolução. Muito bem, quais são os dados do exercício? Nós temos o dado do valor de face, ou valor nominal. Nós temos o dado do desconto, que é 3% ao mês, e do período, N, 2 meses. Note de novo que tanto N quanto o D estão em meses, então não temos que fazer nenhum ajuste de unidade. Qual o valor do desconto? O valor do desconto é dado pelo valor de face, vezes a taxa de desconto, vezes o número de períodos. No caso, o nosso valor de desconto é 5.400. Isso significa que, se nós quisermos antecipar esse recebimento de 90.000, nós só vamos receber um valor de 84.600, que é o quê? O valor que o banco efetivamente vai nos pagar, que é o valor atual, que é o quê? O valor de face menos o desconto. Muito bem, agora temos que fazer o fluxo de caixa do banco.
Como que é o fluxo de caixa do banco? Bom, nesse instante, o banco está fazendo um pagamento para nós de 84.600, certo? E daqui 2 meses, o banco vai receber os 90 mil referente ao valor desta duplicata. Por enquanto é isso. Muito obrigado. Gostaria de sugerir que vocês entrem no nosso site www.dascalos.com.br para acessar outros vídeos. Muito obrigado.